Se você consertar essa Ferrari, eu caso você com a minha filha. As risadas explodiram pela garagem luxuosa. Zombaria, deboche e incredulidade. O mecânico humilde não respondeu, apenas encarou o carro em silêncio, olhos firmes, mãos prontas. E ninguém ali imaginava o que aconteceria quando aquele motor rugisse. A garagem da mansão parecia mais um salão de exposições, carros esportivos alinhados, cada um brilhando sob a luz artificial, como joias de aço. Para os convidados, aquele espaço era símbolo de poder. Para o mecânico que ali entrava, era apenas mais um conjunto de máquinas, cada uma com uma alma escondida debaixo do capô. No centro, uma Ferrari vermelha permanecia silenciosa, quebrada havia dias, mesmo depois de tentativas frustradas de outros mecânicos. Foi por isso que Henrique Monteiro, milionário dono da casa, mandara chamar Rafael. Diziam que ele tinha mãos de ouro para motores, mesmo trabalhando em uma oficina simples na periferia. Mas, no fundo, Henrique não acreditava. Chamara-o mais por curiosidade e para se divertir à custa de alguém simples diante de sua plateia de amigos engravatados. Rafael caminhava devagar, sentindo os olhares atravessados de todos ao redor. Sua camisa estava marcada por manchas de graxa. O jeans gasto denunciava anos de trabalho pesado. Em contraste, os homens que o observavam vestiam ternos caros, sapatos lustrados, relógios que valiam mais do que sua oficina inteira. Quem chamou esse aí? Um dos convidados cochichou, rindo com desdém. Parece que saiu direto da oficina da esquina. Outro completou segurando a taça de champanhe. Talvez ele tenha vindo trocar o óleo do carro do patrão. As risadas ecoaram. Rafael ouviu, mas não reagiu. Estava acostumado. Desde garoto aprendera que quem trabalha com as mãos sempre seria visto como menos. A diferença é que, com o tempo, ele descobriu que podia provar o contrário, não com palavras, mas com resultados. A poucos metros dele, Isabel, a filha do milionário, observava em silêncio. Jovem elegante, vestido discreto, mas olhar firme, parecia desconfortável com a cena. O rubor em suas bochechas não era de vergonha própria, mas de constrangimento alheio. Conhecia a arrogância do pai, mas ainda assim se surpreendia com o quanto ele podia ser cruel. Henrique estava no centro da cena, alto, imponente, cabelos grisalhos bem penteados, terno italiano impecável. Seus olhos faiscavam com um brilho frio. Ele se divertia em diminuir os outros. «Então você é o tal especialista em motores, não é?» perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Rafael assentiu em silêncio. «Sabe quanto custa uma máquina dessas?» Henrique apontou para a Ferrari vermelha. «Mais do que você ganharia em 10 vidas». Os convidados riram novamente. Era um espetáculo, e Henrique era o maestro. Rafael apenas respirou fundo. Não tinha o hábito de medir o valor de nada em dinheiro. Para ele, o valor estava em outra coisa, em compreender o funcionamento, em restaurar aquilo que parecia perdido, em dar nova vida ao que estava parado. Um dos amigos de Henrique, rindo alto, acrescentou: «Cuidado, Henrique. Se deixar esse sujeito encostar, ele pode sujar seu carro de graxa». O riso foi geral. Até mesmo alguns funcionários, alinhados no canto da garagem, sorriram com medo de parecerem desajustados. Rafael manteve-se imóvel. Seus olhos estavam fixos no carro. Para ele, não havia plateia, nem deboche, nem insultos. Havia apenas um desafio silencioso entre ele e aquela Ferrari. Isabel, inquieta, aproximou-se do pai. «Pai, por favor», tentou dizer em voz baixa. «Não precisa...» «Cale-se, Isabel». Henrique cortou, sem sequer olhar para ela. «Isso vai ser divertido». O silêncio dela foi carregado de desconforto. Rafael percebeu o gesto e, por um instante, seus olhos encontraram os dela. Não houve palavras, apenas um olhar rápido, mas suficiente para transmitir algo. Dignidade de um lado, vergonha alheia do outro. Henrique ergueu a taça de vinho, sorrindo.
Escute bem, rapaz. Se você consertar essa Ferrari, eu caso você com a minha filha. O estouro de gargalhadas foi ensurdecedor. O som ecoou pelo espaço fechado, mais alto do que o silêncio dos motores parados. Rafael não sorriu, não se ofendeu, apenas ergueu os olhos e encarou o milionário. O riso coletivo perdeu força diante da serenidade daquele olhar. Não brinque com isso, pai, Isabel protestou, mas sua voz foi abafada pelas risadas dos convidados. Henrique deu de ombros, como quem diz, é apenas uma piada. Mas no fundo, ele sabia que não era só isso. Queria humilhar. Queria deixar claro, diante de todos, a distância entre um homem simples e sua família de elite. Rafael passou a mão pelas próprias mãos calejadas. Lembrou-se de quando era menino, ajudando o pai em uma pequena oficina no interior. Lembrou-se do cheiro de óleo queimado, do calor sufocante, da sensação de tocar em algo quebrado e transformá-lo em novo. Então, vai encarar ou não? Henrique provocou, aproximando-se com o copo na mão. Todos os olhares recaíram sobre Rafael. O ambiente parecia suspenso. O riso já tinha cessado, restava apenas a expectativa. Rafael caminhou até o carro, não respondeu ao milionário, abaixou-se, analisou, passou os dedos sobre a lataria como quem cumprimenta um velho amigo. O silêncio foi total. Olhem só, ele vai tentar mesmo, alguém debochou, mas ninguém riu. Havia algo diferente na forma como ele tocava aquele carro. Não era ousadia, era respeito, era amor por aquilo que fazia. Rafael se levantou devagar. Olhou novamente para o milionário e disse com voz firme, sem elevar o tom: "O senhor pode rir de mim, mas não ria do meu trabalho." As palavras caíram como martelo, não foram ditas em grito nem em raiva, foram ditas em dignidade. Henrique arqueou as sobrancelhas, surpreso. Não esperava resposta, não daquela forma. E naquele instante, todos ali perceberam que, talvez, o espetáculo não saísse como planejado. O silêncio após aquelas palavras ainda pairava no ar. Os convidados se entreolharam, alguns com sorrisos amarelos, outros franzindo o senho. Não esperavam que o mecânico ousasse responder, muito menos com tanta firmeza. Henrique, por sua vez, permaneceu imóvel por alguns segundos. A taça de vinho suspensa na mão tremia levemente, mas o sorriso de deboche não se desfez. Pelo contrário, alargou-se. Para ele, aquilo só tornava a cena mais divertida. "Muito bem", disse, arrastando as palavras. Se é tão orgulhoso assim do seu trabalho, então nos prove." Virou-se para os amigos, abrindo os braços como se fosse um apresentador de espetáculo. "Senhores, vamos dar ao rapaz a chance de mostrar sua magia." Risadas ecoaram. O ambiente antes desconfortável voltou a se encher de vozes, comentários e apostas. Alguns convidados começaram a falar em quanto tempo ele desistiria. Outros sugeriam que a Ferrari nunca mais funcionaria. Isabel, ao lado, sentiu o coração apertar. Queria intervir, mas conhecia o pai. Qualquer palavra sua apenas aumentaria a humilhação dirigida ao mecânico. Permaneceu em silêncio, mas seu olhar buscava o de Rafael, como se pedisse desculpas por tudo aquilo. Rafael não se moveu de imediato, observou o carro com calma. Passou os olhos pelo capô, pelas entradas de ar, pelas rodas. Era como se estivesse mapeando cada detalhe em sua mente. "Vamos lá, rapaz", Henrique provocou. "Ou será que o desafio é grande demais para alguém como você?" Rafael deu alguns passos novamente em direção ao carro. Sua postura não era de quem aceitava para agradar, nem de quem se deixava levar pela pressão. Era de quem confiava em si mesmo. "Se o senhor quer que eu mostre meu trabalho, vou mostrar", disse em voz firme. "Mas não o faço por sua aposta, nem pelo riso de seus amigos. Faço porque respeito aquilo que sei." As palavras caíram pesadas.
Por um momento, até os mais debochados ficaram calados. Havia convicção demais naquela voz. Henrique riu, tentando recuperar o clima. Ótimo, se conseguir terá meu respeito. E quem sabe o coração da minha filha. As gargalhadas voltaram. Rafael ignorou. Aproximou-se da Ferrari e pediu as ferramentas. Um dos funcionários trouxe uma caixa, meio sem jeito, sem saber se aquilo era sério ou apenas uma encenação para divertir os ricos. Ele abriu o capô. O cheiro de combustível mal queimado escapou imediatamente. Passou os dedos com cuidado sobre os cabos. Observou o interior do motor. Enquanto trabalhava em silêncio, as vozes ao redor não paravam. Ele não vai conseguir. Esse carro exige tecnologia, não gambiarras de oficina de esquina. Vai acabar piorando a situação. Mas Rafael não parecia ouvir. Seus olhos brilhavam como os de alguém que reencontra um enigma familiar. Cada parafuso, cada fio, cada peça tinha para ele uma história. Isabel aproximou-se devagar, contrariando o olhar do pai. "Posso ajudar em algo?" perguntou, quase sussurrando. Rafael ergueu os olhos por um instante. "Só peça para eles não atrapalharem com tantas risadas." Ela sorriu de leve, antes de recuar novamente. O tempo passava e a atenção de todos estava concentrada nele. Alguns começaram a apostar dinheiro em quanto tempo levaria até admitir a derrota. Outros apenas cruzaram os braços, esperando para rir do fracasso. Henrique circulava ao redor como predador. "Vamos, rapaz, mostre do que é capaz, ou admita logo que não está à altura." Rafael não respondeu. Girou uma peça, ajustou um fio, apertou um parafuso. Seus movimentos eram firmes, mas precisos, como os de um artista diante da tela. De repente, fechou o capô com um estalo seco. Virou-se para o milionário. "Pode trazer a chave." O murmúrio cresceu. Ninguém acreditava que ele tivesse terminado. Alguns riram mais alto. "Já? Ele mal mexeu." Deve ter desistido. Mas quando Rafael segurou a chave nas mãos, o silêncio tomou conta do ambiente. Ele a colocou na ignição. Respirou fundo. Girou. O rugido do motor explodiu como trovão dentro da garagem. A Ferrari, antes morta, agora rugia viva, vibrante, poderosa. Por um instante não houve som algum além do motor. As gargalhadas cessaram. Os cochichos morreram. Até a respiração parecia suspensa. O rosto de Henrique se contraiu. O sorriso debochado desapareceu. Os convidados olharam uns para os outros incrédulos. Isabel levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. Rafael olhou ao redor, com a serenidade de quem sabia desde o início o que estava fazendo. "O senhor pediu para ver meu trabalho. Está aí", disse, calmo. "Não preciso de aplausos, só do silêncio de quem duvidou." Ninguém respondeu. O silêncio era a única resposta possível. E foi nesse silêncio que o milionário percebeu que, pela primeira vez, não estava no controle da cena. O rugido da Ferrari ainda ecoava na garagem quando Rafael desligou a chave. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração de alguns convidados parecia bater mais alto que o som do motor segundos antes. A plateia de Henrique estava em choque. Homens engravatados, acostumados a rir de tudo e de todos, agora encaravam o mecânico como se não acreditassem no que tinham acabado de ver. O carro mais cobiçado da coleção do milionário, parado há dias, ressuscitado em poucos minutos por um homem de camisa gasta e mãos calejadas. Isabel foi a primeira a reagir. Soltou um suspiro abafado e levou as mãos ao rosto. Seus olhos brilhavam, não apenas pelo feito, mas pela serenidade com que Rafael havia enfrentado toda a humilhação. Um dos convidados murmurou: "Isso foi sorte. Não pode ser outra coisa." Outro tentou disfarçar o constrangimento. "Ele deve ter feito algum truque." Mas ninguém conseguia esconder a verdade.
Rafael tinha feito o impossível. Henrique, parado no centro, sentiu o peso de todos os olhares sobre si. A cada segundo, o silêncio cobrava dele uma reação. Seu sorriso já não existia. Engoliu em seco e, com um gesto rápido, tentou recuperar a pose. Bom, parece que desta vez deu certo, disse a voz mais baixa que antes. Mas não se empolgue, rapaz. Rafael o encarou sem arrogância. Não é questão de sorte, senhor. É questão de conhecer o que se faz. As palavras foram ditas em tom simples, mas cortaram o ar como lâmina. Isabel sentiu um arrepio. A coragem silenciosa daquele homem contrastava com a vaidade dos que o cercavam. Um dos amigos de Henrique tentou rir, quebrando o clima. Henrique, cuidado, ou sua promessa vai ter que ser cumprida. A referência ao casamento arrancou algumas risadas nervosas, mas o som era forçado, sem a mesma força do início. A piada já não tinha graça. Isabel fechou os punhos. O rubor em seu rosto era de indignação. Pai, isso passou dos limites, disse em tom firme. Henrique lançou-lhe um olhar duro. Não se meta nisso, Isabel. Foi apenas uma brincadeira. Uma brincadeira às custas de alguém que você nem conhece. Ela retrucou, surpreendendo os presentes. O silêncio voltou. A filha, que nunca ousava enfrentar o pai, agora falava diante de todos. Rafael permaneceu quieto, mas por dentro reconhecia a coragem dela. Não precisava que ninguém o defendesse, mas era justo que alguém dissesse o que todos ali sabiam. Henrique tinha ido longe demais. O milionário respirou fundo, tentando retomar o controle. Chega, disse secamente. O carro está funcionando, e isso é o que importa. Mas todos sabiam que havia mais do que um carro funcionando. Havia um homem simples que, em minutos, desmontara o teatro de arrogância de Henrique. Um convidado, ainda em choque, aproximou-se de Rafael. Como conseguiu? Perguntou genuinamente curioso. Rafael respondeu sem vaidade. Cada motor fala com quem aprende a ouvir. É só ter paciência e respeito. A frase correu pelo salão como faísca. Respeito. Essa palavra que ninguém ali usava, agora soava como ensinamento. Isabel observava com atenção. Nunca tinha visto alguém falar com tanta clareza, sem precisar de títulos, fortuna ou status. Henrique, percebendo que perdia o controle da narrativa, ergueu a voz. Muito bem, todos já viram. O espetáculo acabou. Tentou dispersar a plateia, mas era tarde demais. Os olhares já não estavam mais nele. Estavam em Rafael. Os funcionários, antes intimidados, agora trocavam olhares de admiração. Para eles, aquele homem representava algo que conheciam bem. A força de quem trabalha em silêncio, de quem não precisa provar nada, a não ser pelo suor das próprias mãos. Isabel aproximou-se de Rafael, ignorando o pai. Obrigada, disse em voz baixa. Não só pelo carro, mas por mostrar que existem pessoas que não se deixam esmagar. Ele inclinou a cabeça, num gesto simples. Só fiz o que sempre faço. E era verdade. Para Rafael, consertar aquela Ferrari não era feito extraordinário. Era apenas mais um trabalho, mas, para todos ali, foi como ver um gigante cair. Os convidados começaram a sair, uns constrangidos, outros em silêncio. O riso inicial havia se transformado em incômodo. Henrique ficou sozinho, imóvel, encarando a Ferrari como se tivesse sido traído pela própria máquina. Aquele motor rugindo não era apenas som metálico, era a voz da verdade, ecoando mais alto do que todo o seu dinheiro. Rafael fechou sua caixa de ferramentas, limpou as mãos em um pano velho e ajeitou a camisa. Não esperava aplausos, muito menos promessas. Estava pronto para ir embora. Mas antes de sair, voltou-se para Henrique e disse: O senhor pode ter muitos carros, mas nenhum deles vai esconder a falta de respeito que teve hoje. As palavras não foram agressivas. Foram ditas com calma, mas carregadas de verdade. E doeram mais do que qualquer ofensa. Isabel respirou fundo. Pela primeira vez,
Viu o pai em silêncio, sem resposta. Rafael caminhou até a saída. Cada passo seu era seguido por olhos atentos. Não era o mecânico que todos tinham zombado minutos antes. Agora era símbolo de algo maior. A prova viva de que a competência cala o deboche e a dignidade resiste até à mais cruel das humilhações. Do lado de fora, o vento soprava. Rafael olhou para o céu, respirou fundo e seguiu em frente. Não precisava de nada além do que já tinha. Suas mãos, seu conhecimento e sua verdade. Dentro da mansão, Henrique permanecia em pé, imóvel. A voz do motor ainda rugia em sua mente. E no íntimo ele sabia, jamais esqueceria aquele som. O salão da mansão ainda respirava o eco do motor. Os convidados, antes tão ruidosos, saíam em silêncio, como culpados deixando uma cena de crime. Nenhum deles ousava encarar Rafael ao passar, mas cada olhar furtivo carregava uma mistura de respeito e constrangimento. Rafael já caminhava em direção à porta lateral, a caixa de ferramentas firme nas mãos, quando a voz grave de Henrique interrompeu seus passos. "Espere aí." Rafael parou. Virou-se devagar, encontrando o milionário de pé no centro do salão, o rosto rígido, como se lutasse contra o próprio orgulho. Os poucos empregados que ainda permaneciam recuaram, prevendo uma nova tensão. Henrique respirou fundo, tentando se recompor diante do que restava de sua plateia. "Você fez um bom trabalho", disse a contragosto. "Admito, mas não precisa achar que isso o torna alguém especial." Rafael o encarou, sereno. "Não procuro ser especial, senhor. Procuro apenas ser justo com aquilo que faço." A resposta simples e direta pareceu atravessar Henrique mais do que qualquer afronta. O milionário deu um passo à frente, tentando recuperar a postura de quem sempre ditava as regras. "Não se engane, você consertou um carro, nada mais." Rafael assentiu, sem se abalar. "Para o senhor, é só um carro. Para mim, é a prova de que respeito se conquista com mãos honestas." O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o anterior. Até os empregados que antes zombavam, agora olhavam para o chão, como se envergonhados por terem duvidado. Foi então que Isabel se aproximou. Sua expressão não trazia mais apenas constrangimento. Havia indignação e coragem. "Pai, chega", disse, firme. "Não tente diminuir o que aconteceu." Todos viram. Ele fez em minutos o que ninguém conseguiu em dias. Henrique lançou-lhe um olhar severo. "Isabel, não fale do que não entende." Mas ela não recuou. "Eu entendo o suficiente para saber quando alguém merece respeito, e este homem merece." Rafael permaneceu em silêncio, observando. Ele reconheceu a coragem de Isabel ao continuar enfrentando o próprio pai diante de todos. Henrique bufou, caminhando até a Ferrari. Passou a mão sobre o capô como se quisesse recuperar o domínio da cena. "Respeito?", murmurou. "Respeito é construído com poder, com influência, com dinheiro." "Não, senhor." A voz de Rafael quebrou o ar. "Isso é medo. Respeito de verdade não se impõe, se conquista." As palavras soaram como sentença. Isabel fechou os olhos, absorvendo a verdade. Os empregados imóveis pareciam pequenos diante daquela frase. Henrique tentou rebater, mas a garganta falhou. Estava claro para todos que não havia argumento capaz de apagar o que Rafael dissera. O mecânico então ajeitou a caixa de ferramentas e voltou a caminhar em direção à saída. Mas, antes de atravessar a porta, parou. Virou-se uma última vez e olhou diretamente para o milionário. "Um dia, o senhor vai perceber que o valor de um homem não está na conta bancária, nem nos carros que possui. Está em como ele trata aqueles que não têm nada." E saiu. O som dos passos de Rafael ecoou pelo corredor até desaparecer. O salão permaneceu em silêncio absoluto, como se cada palavra ainda vibrasse nas paredes de mármore. Isabel respirou fundo.
Sentia-se diferente, como se tivesse despertado de um longo sono. Olhou para o pai, que continuava imóvel, encarando a Ferrari como se o carro fosse culpado de sua derrota. "O senhor pode ter todos os bens do mundo, pai." Ela disse em voz calma, mas firme. "Mas hoje ficou claro que não é isso que define grandeza." Henrique não respondeu. Seus olhos estavam fixos no carro, mas sua mente revivia cada detalhe da cena. As risadas, o desafio, o silêncio e, por fim, o rugido que calara a todos. Os empregados se dispersaram em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Cada um carregava para dentro de si a lição daquela noite. Isabel permaneceu no salão, olhando para o espaço vazio deixado por Rafael. Sentia-se tomada por um misto de admiração e reflexão. Nunca tinha visto alguém enfrentar seu pai daquela forma, e não com agressividade, mas com a força tranquila da dignidade. No andar de cima, as luzes se apagavam uma a uma. A mansão voltava ao seu silêncio habitual, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era o silêncio de quem fora confrontado pela verdade. Henrique subiu as escadas lentamente. Seus passos eram pesados, como se cada degrau fosse uma derrota. No fundo, sabia que, por mais que tentasse, jamais conseguiria apagar da memória o som daquele motor. Não era apenas aço e engrenagens funcionando, era um lembrete eterno de que dinheiro não compra talento nem respeito. Naquela noite, Henrique dormiu, mas seu sono foi inquieto. Isabel, por outro lado, adormeceu em paz. Pela primeira vez, sentia que alguém havia mostrado diante dela o que significava ter valor de verdade. A manhã seguinte nasceu com um silêncio estranho na mansão Monteiro. Os empregados cumpriam suas tarefas com passos leves, como se não quisessem perturbar um ambiente ainda carregado pelos acontecimentos da noite anterior. O episódio do mecânico corria de boca em boca. Cada um repetia o que tinha visto, mas, sobretudo, o que tinha sentido. Henrique não apareceu para o café. Encerrara-se no escritório, como se os papéis da empresa fossem capazes de abafar o eco do motor que ainda rugia em sua memória. A cada lembrança, sentia o mesmo incômodo. Não era apenas um carro consertado, era o orgulho dele desmontado diante de todos. Isabel, ao contrário, caminhava pela casa com leveza incomum. A filha, que sempre se mantinha na sombra do pai, agora se sentia desperta. A dignidade silenciosa de Rafael havia plantado uma semente nela, a certeza de que valor verdadeiro não se mede em cifras, mas em caráter. Enquanto isso, na oficina simples na periferia, Rafael já estava debruçado sobre outro carro. Era um modelo antigo, sem luxo algum, mas para ele tinha o mesmo valor. Suas mãos calejadas trabalhavam com a mesma atenção de sempre. Não se deixara envaidecer pelo feito da noite anterior. Sabia que o respeito verdadeiro não se constrói em um instante, mas em toda uma vida. Gabi, a sobrinha que o ajudava na oficina, comentou animada: "Tio, ouvi na rua que você calou o milionário da mansão. Todo mundo só fala disso." Rafael sorriu de canto. "Não calei ninguém, Gabi. Só mostrei que meu trabalho fala por mim." A menina ficou pensativa, guardando aquelas palavras como lição. De volta à mansão, Isabel decidiu procurar o pai no escritório. Encontrou-o sentado, olhar fixo na janela, sem a arrogância habitual. "Pai", disse suavemente, "o senhor precisa entender que o que aconteceu ontem não foi apenas sobre um carro." Henrique não respondeu de imediato. O silêncio dele, no entanto, já era um reconhecimento. Finalmente murmurou: "Passei a vida achando que dinheiro me dava autoridade para falar por cima de todos. Mas um homem simples, com um pano velho e uma chave inglesa, me calou diante de quem eu mais queria impressionar." Isabel assentiu. Talvez seja a hora de aprender que respeito não se compra. Ele a olhou por um instante. Pela primeira vez, não havia fúria em seus olhos. Havia reflexão.
No bairro humilde onde Rafael morava, vizinhos começaram a aparecer para cumprimentá-lo. Alguns pediam conselhos para consertar seus próprios carros, outros apenas queriam apertar sua mão. Ele recebia todos com humildade, repetindo que nada mudara, continuava sendo o mesmo mecânico de sempre. À noite, sentado na varanda de casa, Rafael refletiu sobre tudo. Não buscava reconhecimento nem vitória sobre ninguém. O que lhe importava era continuar vivendo de forma honesta, cuidando do ofício que herdara do pai. Mas no íntimo, sabia que algo maior havia acontecido. Mostrara a todos que um homem simples pode ser gigante quando carrega a verdade em suas mãos. A mansão Monteiro, a partir daquele dia, nunca mais seria a mesma. Os empregados passaram a medir melhor suas palavras, lembrando-se de que riram de quem não merecia. Isabel encontrou coragem para enfrentar o pai e afirmar sua própria voz. E Henrique, ainda que em silêncio, foi obrigado a reconhecer que sua riqueza não era suficiente para comprar o que realmente importa. No fundo, cada personagem daquela noite carregava agora uma lição. Uns com orgulho, outros com vergonha. Mas todos sabiam que jamais esqueceriam o som daquela Ferrari rugindo depois do silêncio. E para quem esteve presente, a cena sempre seria lembrada não como a vitória de um motor, mas como a vitória da dignidade sobre a arrogância. Porque no fim, a verdade é simples. Quem usa o poder para humilhar, um dia é calado pela competência de quem aprendeu com a vida. E talento de verdade nunca precisou gritar. Essa história nos mostra algo que vai muito além de carros, dinheiro ou status. É sobre o peso que cada um de nós carrega quando é desacreditado. É sobre como o mundo insiste em julgar pela aparência e como o silêncio de quem trabalha com verdade é capaz de falar mais alto que 1000 palavras. Rafael não entrou naquela mansão para provar nada. Ele foi chamado e foi humilhado diante de todos, mas sua resposta não veio em gritos nem em ofensas. Veio em competência, em calma, em dignidade, e isso fez a diferença. E talvez essa seja a grande lição. Não importa quão alto alguém ria de você, o que realmente importa é o que você constrói com suas mãos, com sua mente e com seu coração. Às vezes, o respeito demora a chegar. Às vezes, somos alvo de piadas, de olhares atravessados, de portas fechadas. Mas o mundo não consegue silenciar para sempre quem é verdadeiro. Porque no momento certo, a vida abre espaço para que a sua voz se manifeste. Quantas vezes na sua vida você já foi desacreditado? Quantas vezes alguém olhou para você e julgou sua capacidade só pela sua aparência, pelo lugar de onde veio ou pelo que tinha nas mãos? Essa história é para lembrar você de nunca deixar o riso dos outros apagar a sua verdade. Porque quem tem caráter não precisa se provar com palavras. É a vida que prova, é o trabalho que fala. E eu quero saber, já aconteceu com você de ser subestimado, desacreditado, humilhado e depois surpreender a todos com o seu valor? Conta aqui nos comentários. Comenta o que você achou dessa história e de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se essa mensagem tocou o seu coração, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa lição e se inscreve no canal Além de Narrativas. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias.